Parte 2. Portugal conquista o mundo. Na manhã da quinta-feira, 23 de abril de 1500, um novo ciclo estava se iniciando na história. História já quase secular da expansão lusitana pelos 4 cantos do planeta. Naquele dia, pelo menos oficialmente, os portugueses estavam se preparando para desembarcar pela primeira vez no terceiro continente ao qual seus eficientes navios os tinham conduzido. Àquela altura, os lusos já haviam estabelecido várias feitorias na costa ocidental da África, onde trocavam trigo, tecidos e cavalos por escravos e ouro. Quase uma década ainda seria necessária para que eles pudessem conquistar a Índia e dominar o comércio marítimo no Oceano Índico. Depois disso, precisariam de outros 3 anos para chegar à China e estabelecer-se em Macau, em 1513. E mais 30 anos para atingir o Japão, desembarcando em Nagasaki, em 1543. Mas agora estavam prestes a fincar o pé na América, embora ela ainda não tivesse nome e sequer fosse reconhecida como novo continente. Esse processo expansionista estava, de certa forma, ligado à luta entre a Europa cristã e o mundo árabe. Muito antes da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em maio de 1453, os portugueses já tinham declarado uma espécie de guerra santa contra os seguidores da religião criada pelo profeta Maomé no século VI. Na verdade, os fiéis de Maomé tinham atacado antes. No ano de 1711, vindos do norte da África, árabes e berberes cruzaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram toda a Península Ibérica. Os combates duraram apenas 7 anos, mas os invasores só seriam inteiramente expulsos da Espanha e de Portugal após 7 séculos de luta. A Reconquista se iniciou no século VI. Foi durante a cruenta luta contra árabes que Afonso VI, rei de Leão e Castela, criou um condado na região de Portucale, entre os rios Douro e Tejo. No território que tomará os mouros e que séculos antes fora uma colônia romana chamada Portus Cale. Em 1097, Afonso VI ele confiou o comando do condado de Portucale ao aventureiro Henrique de Bolonha, seu genro. Com a morte de Henrique, em 1112, seu filho Afonso Henriques decidiu desafiar não só os invasores árabes, mas também o reino de Castela e Leão. Ao vencer a Batalha de Ourique, em 1139, Afonso Henriques se declarou rei, e o Papa e Castela o reconheceram em 1143. Portugal se tornou, então, uma nação unida e independente. Por 240 anos, descendentes de Afonso Henriques reinaram em Portugal em luta constante contra Castela. Em 1383, quando o rei Dom Fernando, cuja filha era casada com o rei castelhano, morreu sem deixar herdeiros. O reino correu um sério risco de ser anexado pela coroa rival, especialmente porque a nobreza lusa era favorável à anexação. Mas então, o povo, em especial a emergente burguesia mercantil do Porto de Lisboa, a burguesia mercantil do Porto e de Lisboa, se revoltou e decidiu aclamar como rei Dom João, mestre da ordem militar de Avis e filho bastardo do finado rei Dom Pedro I, pai de Dom Fernando. Em 1385, com o apoio da Arraia Miúda e de arqueiros ingleses, Dom João bateu o exército de Castela na Batalha de Aljubarrota. Por 2 séculos, seus descendentes seriam reis de Portugal. Era a dinastia de Avis. Nota: a Batalha de Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota, travada em 14 de agosto de 1385, não foi apenas um marco decisivo na história de Portugal, que ali conquistou sua independência. Tornou-se também um marco na história dos conflitos militares, já que foi uma das primeiras vezes que a infantaria,
a arma popular, bateu a cavalaria, a arma da nobreza. Em Portugal, a batalha foi apelidada de A Padeira, pois o povo português, a raia miúda, como disse um cronista real, Fernão Lopes, teria se servido de paz para derrubar os cavaleiros castelhanos. Dom João I foi ajudado por arqueiros ingleses, mas a ascensão da dinastia burguesa de Avis antecedeu em 100 anos antes a ascensão da dinastia burguesa dos Tudor na Inglaterra. Fim da nota. Na saga de Portugal, o mito e a história se mesclam, de forma quase indissolúvel. A ascensão da tradição ancestral, tradição céltico-druídica, o paganismo germânico, o misticismo islâmico, as lendas da cavalaria de Carlos Magno, as antigas profecias bíblicas, as fábulas milenaristas, os templários em busca do Santo Graal, o espírito das cruzadas. Todos esses ingredientes se mesclaram para fundir uma nacionalidade lusitana e modelar o próprio tópico de conquistar o mundo pela navegação nos mares. A origem etimológica de Porto Cali é nebulosa, mas a palavra talvez significa Porto da Galha ou Porto da França. Para o genial escritor irlandês James Joyce, o país que exportou o modelo europeu para o resto do planeta deveria se chamar Porto Coe, de chamar. O Porto do Chamamento, cujo sinal seria prontamente atendido pelas demais nações da velha Europa. Em fevereiro de 1387, para selar sua aliança com a Inglaterra, Dom João casou-se com Filipa de Lancaster, filha de John Gonne e neta do rei inglês Edward III, que tinha pretensões ao trono de Castela. Mulher ativa e enérgica, Dona Filipa teria encontrado a corte transformada num poço de moralidade. Deixou-a tão casta como um quarto de criança. E deu 5 filhos a Dom João. Por seus altos feitos, esses infantes ficariam conhecidos como uma ínclita geração. O terceiro dos filhos de Dom João e Filipa nasceu em março, em 1394, e foi chamado de Henrique. Em 1411, Dom João quis promover um torneio que duraria um ano, para dar aos seus filhos homens, Dom Henrique, Dom Pedro, Dom Duarte, Dom Fernando, a chance de se tornarem cavaleiros. Mas uma série de fatores reais e sobrenaturais se conjugaram. Em vez de organizar um torneio, o rei decidiu planejar uma espécie de cruzada, cujo objetivo seria a conquista da cidade de Ceuta, em Marrocos. Em primeiro lugar, despontaram os interesses dos mercantes da burguesia marítima lusitana, aos quais o rei estava associado. Ceuta, além de monopolizar todo o comércio do norte da África, se tornara também um ninho de piratas, bloqueando a estratégica passagem do Estreito de Gibraltar. Depois, havia o espírito da reconquista e o ódio aos árabes, que ainda incentivava a nobreza da qual Dom João fazia parte. Por fim, desenrolava-se uma complexa trama político-religiosa, principalmente com a cristandade. A cristandade estava dividida em 3 papas: Gregório XII, em Roma, Bento XIII, em Avignon, e João XXII, em Pisa. Um concílio foi marcado para se realizar uma Constança, em outubro de 1415, na qual seria escolhido o chefe supremo da Igreja. Portugal obedecia ao Papa de Roma e Castela ao Papa de Avignon. Dom João concluiu que o ataque aos infiéis árabes, aumentaria seu prestígio junto à Igreja, fosse qual Papa fosse aclamado. Dessa forma, uma vitória contra os mouros virtualmente acabaria com a permanente ameaça de Castela contra a soberania de Portugal. O elo entre os interesses da nação, da nobreza cristã e da burguesia mercantilista
foi o vedor da fazenda, uma espécie de ministro, João Afonso de Alenquer. Foi dele a ideia de invadir Ceuta. Os mercadores vibraram com a possibilidade de se apoderar de um dos mais importantes centros comerciais do Mediterrâneo e de acabar com a pirataria. Os infantes se entusiasmaram com a oportunidade de mostrar seu valor numa guerra real, e a devota Dona Filipa exultou com a aura de guerra santa que cercava a missão. Com apenas 19 anos, Dom Henrique foi encarregado de construir uma frota no norte do país. A cruzada contra Ceuta foi desencadeada num clima de milagres e augúrios. Houve um eclipse. O monge do Porto teve uma visão e a rainha Filipa, vitimada pela peste, contraída após um prolongado e imprudente jejum religioso, chamou os filhos e exortou-os a obter vitória contra os infiéis. Nota: a frota do infante. O fato de Dom Henrique ter recorrido às galés, birremes e triremes é indício claro de que em 1415 Portugal ainda não tinha desenvolvido seus próprios navios. Galés eram barcos herdados da antiguidade, com cerca de 40 metros de comprimento e uns 5 metros e 30 centímetros de largura. Eram movidos por cerca de 30 remos de 15 metros. Cada remo era impulsionado por 3 homens, geralmente escravos. As galés turcas eram movidas por escravos cristãos. Um destino terrível, considerado pior que uma condenação à morte. Birreme era um barco grego, impelido por remos armados em 2 ordens e uma vela redonda. Já os triremes tinham cerca de 90 remos armados em 3 pavimentos. Fim da nota. A tomada de Ceuta. Em 1415, no dia 23 de julho, 5 dias após o último suspiro da rainha Filipa de Lancaster, a expedição partiu para a conquista de Ceuta. Era uma frota impressionante, com mais de 200 embarcações, 33 galés, 27 triremes, 32 birremes e 120 outros navios, aos quais se amontoavam 50.000 soldados e 30.000 marinheiros. 50.000 soldados e 30.000 marinheiros. Mais de incríveis 20% da população total de Portugal. Mais de 20% da população total de Portugal daquela época. Quase todos os homens a bordo estavam cruzados, ou seja, haviam colado cruzes aos uniformes, deixando claro que partiam para uma guerra santa. De fato, no início de julho de 1415, o Papa Gregório XII publicou uma bula concedendo a absolvição plenária para todo mundo que viesse a morrer na tentativa de lavar as mãos de sangue dos fiéis. Mas apenas 8 portugueses iriam tombar ao longo desse combate desigual. A frota chegou à frente da Ceuta no dia 10 de agosto, mas ventos contrários impeliram de volta a Portugal. Para os lusos, isso foi uma grande sorte. Esses ventos selaram o destino de Ceuta. Salah bin Salah, soberano de Fez e senhor de Ceuta, julgou que os inimigos tinham desistido do ataque, desguarneceu a cidade e retornou a Fez. Mas no entardecer do dia 14, 4 dias depois, os lusos voltaram a coalhar o mar em frente à cidade desprotegida, completamente desprotegida. Embora o desleixo de Salah bin Salah fosse inexplicável, o fato é que vários outros entrepostos sobre o domínio árabe, Ceuta era um polo comercial na qual a tolerância era a moeda corrente. Entre pegar em armas e amealhar moedas, os mouros sempre preferiram a segunda opção. De todo modo, assim que as dificuldades meteorológicas foram contornadas, os cavaleiros de Cristo, cujos corpos estavam resguardados não apenas por cruzes, mas por couraças, foram capazes de massacrar os muçulmanos, mal armados e em número muito inferior. Ao entrar na fortaleza infiel, como uma horda de bárbaros,
Os lusos ficaram espantados com o que viram. Fundada no século V, a, a ponta africana do Estreito de Gibraltar, as colunas de Hércules da Antiguidade Clássica, Ceuta se aproveitava da localização privilegiada para se tornar, como Dom João I descrevera, a porta de entrada e a chave de todo o comércio africano. E não só africano. Nela chegavam mercadorias de Veneza, da Pérsia, da Índia, de todo lugar, como revelava o Lamento dos Árabes, registrado pelo cronista Gomes Aenes Zurara. Cita: Ó cidade de Ceuta, flor de todas as outras terras da África, onde acharão teus moradores terra em que façam outra semelhante? Onde acharão daqui em diante os mouros estranhos que vinham da Etiópia e da Alexandria e da terra da Síria e da barbárie e da terra da Assíria, que é o reino dos turcos, e os do Oriente que vinham além do rio Eufrates e das Índias e de tantas outras muitas terras que além do eixo que está ante nossos olhos. Todos vinham aqui carregados de tantas e ricas mercadorias. Quais de nós acharão agora, quando se levantarem de suas camas, as vestas carregadas dos panos de seda que vinham da cidade de Damasco, ou as casas cheias de pedras preciosas da comunidade de Veneza, ou os grandes sacos de especiaria que chegavam desde os desertos da Líbia? Nota: a cidade das 7 colinas. Antiquíssimo entreposto comercial do Mediterrâneo, Ceuta era chamada de Abila pelos fenícios e de Calpe pelos romanos, antes de se tornar Septa, ou Cidade das 7 Colinas Árabes. Sua conquista pelos portugueses foi tão importante que ainda hoje, no alvorecer do terceiro milênio, a cidade continuou sob o controle dos cristãos. De fato, embora fique em território do Marrocos, Ceuta é uma possessão da Espanha. Desde a Guerra de 1992, a Guerra do Golfo, protestos e greves gerais promovidos pela população árabe têm exigido com crescente ferocidade o fim da soberania espanhola sobre a cidade e seu porto. Fim da nota. Sob o longo domínio muçulmano, Ceuta fervilhava com 24 mil lojas, nas quais se vendiam ouro, prata, cobre, latão, sedas e especiarias. As casas, com seus pátios internos, os quais murmuravam as fontes, tinham paredes adornadas e o chão recoberto por tapetes orientais. Perto dessas, as melhores casas de Portugal parecem pocilgas, anotou Zuzara. A maior parte dessas residências foi saqueada de tal forma que nada restou do seu esplendor original. Embora as especiarias já tivessem muito valor, os portugueses invadindo casas, lojas, bazares, a carta de metais, as desprezaram solenemente. Relata Zuzara. Os potes de conserva, jarra de mel, manteiga, azeite, corriam em enxurrada pelas ruas. Nessa lama, formada por vinhos finos, melado e vinagre, não boiava apenas pimenta, canela e arroz, mas os cadáveres de homens, crianças e mulheres, muitas das quais haviam tido dedos e orelhas arrancados pelos lusos, para arrebatar-lhes brincos e anéis. O maior dos saques foi perpetrado pelo conde Dom Afonso de Barcelos, membro da Casa Real e meio-irmão de Dom Henrique. Dom Afonso levou para Portugal mais de 600 colunas de alabastro e mármore arrancada do palácio do soberano marroquino, além de toda a cobertura abobodada, revestida em ouro, que cobria uma das praças da cidade. No final do dia, a bandeira lusa tremulava na torre mais alta de Ceuta. Na manhã seguinte, na mesquita da cidade, purificada e elevada catedral, entre aspas, celebrou-se a primeira missa na África em séculos. A tomada de Ceuta foi um momento chave da história.
aquela seria a última cruzada e a primeira vitória europeia sobre os árabes na África desde os dias de glória do Império Romano. Seria também o início da expansão ultramarina portuguesa, que se estenderia por 3 continentes ao longo dos 3 séculos seguintes.